E por falar em chegar em todos os cantinhos do Brasil, agora eu quero trazer um assunto muito sério aqui no Tribuna, que a gente, quando faz as nossas reuniões de pautas, a gente procura esses temas que são importantes para a gente conversar em família. Eu recebo agora o Dr. Eide Lobo Ribeiro, que é psiquiatra. Ele é especializado em saúde mental e dependência química e o tema é alcoolismo na adolescência pode começar em casa. É até um certo alerta para as nossas famílias. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a dona Oneida, sua mãe, é isso? Isso, que está lá em Goiás nos assistindo. Opa, ela é fiel, como é que é? Assídua telespectadora do nosso programa, né? Sim, católica, praticante. Que beleza. Ó, beijo para a senhora, dona Oneida. Vamos falar sobre esse assunto bastante importante para toda a família brasileira. Eu queria começar fazendo uma pergunta técnica. Qual que é a diferença, doutor, entre os efeitos metabólicos do álcool no corpo dos meninos e no corpo das meninas? Sabe por que eu vou fazer essa pergunta? Porque tem uns dados aqui que me deixaram muito estarrecidos. As meninas passaram a consumir mais álcool do que os meninos? Sim, ao longo do tempo, isso tanto entre adultos como também entre adolescentes, o consumo de álcool aumentou entre as meninas. E a grande diferença, Fábio, que o fígado masculino, ele é comparativamente ao fígado feminino mais competente. Ou seja, quando a mesma quantidade de álcool é ingerida por um menino e por uma menina, no menino sobra-se menos álcool depois que ele passa no fígado para agir no organismo. E nas meninas sobra-se mais álcool. Logo, a mesma quantidade de álcool tem efeitos maléficos, destrutivos, comparativamente muito maiores. Não só para o fígado, mas para o corpo inteiro. Agora, a gente sabe que normalmente a dependência do álcool leva anos para se estabelecer. Não é assim de uma hora para outra que se estabelece essa dependência. Mesmo assim, o adolescente, ele pode se tornar, já na fase da adolescência, um dependente de alcoolismo? E quando que eu identifico essa dependência? Fábio, pergunta muito inteligente. Hoje nós consideramos menos o tempo de uso do álcool para considerar a doença dependência química de álcool do que os danos. Ou seja, se o rapaz e a moça está usando álcool, mesmo por curtos períodos de tempo, por exemplo, 6 meses, 1 ano, e em função do uso do álcool, está tendo prejuízos, tanto físicos, como, por exemplo, alterações digestivas, emagrecimento, alterações comportamentais, como falta à escola, conflitos familiares, agressividade. Se quando reduz a quantidade de álcool, tem sintomas de abstinência, como, por exemplo, tremores, vômitos, isso já corresponde à doença dependência de álcool. A gente sempre costuma dizer que o álcool é a porta de entrada para as demais drogas. É verdade isso e por quê? Isso se confirma porque o álcool, inclusive, ele tem um efeito de dano, de prejuízos, de perdas para a pessoa, semelhante às outras drogas que são ilícitas. Tanto é que o álcool é considerado droga suja. Por quê? Porque ele age nos diferentes locais do cérebro, causando alterações comportamentais, da capacidade de entendimento, de tolerância e com a pessoa tendo dificuldade para resolver os seus problemas. E em função disso, então, o álcool, ele em sendo mais, digamos, aceito e infelizmente não temos uma fiscalização rigorosa para essa distribuição para os jovens, acaba tendo aquela tentativa, Fábio, de contrabalancear. Ou seja, o jovem começa usando álcool, que tem um efeito mais calmante, sedativo, e depois, para ter o estímulo numa balada, acaba usando uma droga estimulante, como, por exemplo, cocaína. E depois usa a maconha para amenizar. Depois volta a usar o crack, o álcool. Então, ele é uma porta de entrada, especialmente por conta de ser mais tolerado e no ambiente, geralmente, onde se tolera adolescentes usando álcool, também, infelizmente, tolera-se adolescentes usando drogas. O senhor estava falando sobre essa questão do controle, né, da fiscalização principalmente. Nós temos aqui próximo aos estúdios da Rede Vida 2 universidades muito grandes e importantes. Uma delas aqui próximo, inclusive bem mais próximo, eu passo em frente todos os dias.
tem uns 4 ou 5 bares que ficam exatamente na porta da universidade, que eu acho um absurdo, porque os alunos ficam exatamente no bar e com propaganda liberada, com tudo liberado. Quer dizer, a gente não vê a propaganda na mídia, mas vê a disposição exatamente na porta da universidade. E no Brasil não tem nenhum tipo de controle, na verdade, né? Nós vemos jovens de 14, de 17 anos tomando cerveja até na porta do supermercado. Não é verdade, doutor? Agora, eu queria saber, a fiscalização é o grande problema ou, por exemplo, as pessoas que trabalham com esse tipo de produto, com o álcool de uma maneira geral, sabem que é mais fácil fisgar o adolescente? Fábio, na verdade, é uma conjunção de fatores que, infelizmente, favorecem o uso do álcool entre adolescentes e, inclusive, infelizmente, também entre crianças. Um deles, então, é essa tolerância por ser algo lícito e que, independente da festa, se é de aniversário de uma criança, de adolescente, de um idoso, geralmente o álcool é uma bebida totalmente tolerável. Além do que, também o valor do álcool no Brasil, do álcool, bebida alcoólica, ele é muito, muito barato. Então, a fiscalização fica como sendo um dos itens. Mas o maior deles é uma permissividade geral que tem, tanto por parte das famílias, como da própria sociedade, juntado com a fiscalização falha. Quer dizer, é um conjunto de fatores que, infelizmente, acarretam nesse problema, né? No caso do alcoolismo em adolescentes, ainda falando sobre esse assunto muito importante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que a gente consegue ajudar um jovem a se desvencilhar desse mal, porque muitos dos jovens, e a gente vê nessas raves, nessas festas que vão a noite toda, que eles usam o álcool até cair, né? Como que eu posso fazer para tirar o álcool desse jovem? Uma maneira social, digamos, Fábio, seria intensificar, então, os mecanismos de fiscalização e de punição das pessoas, dos profissionais, dos donos de estabelecimentos que permitem e que fazem essa venda. Agora, nós entendemos que qualquer uso de álcool em qualquer quantia entre crianças e adolescentes é danoso, especialmente as pessoas geralmente acham, Fábio, que é só para o fígado. E não, é para o corpo inteiro. Até porque o adolescente ele está em formação e o uso do álcool vai atrapalhar, por exemplo, o desenvolvimento cerebral deste indivíduo, que poderá ter mais dificuldades futuras para cursar uma faculdade, para ter a sua independência do ponto de vista da sua formação intelectual. Dessa maneira, então, a abordagem deve ser o mais precoce possível, ou seja, adolescente tendo contato com álcool deve ser avaliado por psicólogo, por médico psiquiatra, para que tenha uma intervenção o mais rapidamente possível por um desses dois profissionais de saúde. E, infelizmente, Fábio, muitas vezes nas nossas unidades da Clínica Maia, tanto ambulatoriais quanto de internação, nós já acolhemos esses adolescentes e crianças tendo todos os sintomas correspondentes à dependência química e com desenvolvimento de doenças paralelas por consequências, como, por exemplo, gastrite grave, estados de desnutrição e, em alguns casos, Fábio, muito grave, do álcool levando a sintomas depressivos de desânimo, tristezas e até tentativas de suicídio. Caramba, até a tentativa de suicídio. No caso, por exemplo, daquelas pessoas... claro, a gente sabe que o álcool ele tem essa ação muito agressiva, mas de onde surge o desejo de buscar o álcool, na verdade? É no oferecimento do amiguinho? É porque ele vê os pais consumindo álcool em uma grande quantidade? De onde vem esse desejo? Existe algo psicológico? Fábio, na verdade, como sempre nós consideramos a dependência química como algo multicausal. Um fator próprio do indivíduo, próprio dessa criança, desse adolescente, é o fator genético. Ou seja, filhos de quem tem pai e mãe com histórico de dependência de álcool têm um risco maior de desenvolver a dependência de álcool. Ou seja, é hereditário, é isso que o senhor está dizendo? Em parte, sim. Ou seja, hoje a ciência já reconhece a dependência do álcool e de outras drogas sendo em
parte com influência genética, mais o ambiente permissivo e também esta necessidade e esse comportamento comum de adolescentes de compartilharem do mesmo comportamento que os seus amigos estão tendo na balada, na comemoração e daquele modo que o exemplo sempre é uma parte muito importante, se os pais usam e permitem golinhos, pequenas doses, isso já é um fator de risco para que esta experiência possa ir para quantidades maiores em ambientes onde não se está com a família. Agora, não tendo como evitar, porque normalmente no desenvolvimento do próprio adolescente, claro, não numa idade muito jovem, mas um pouquinho mais de idade, já começa a ter essa experiência com álcool. Isso é uma realidade. Como que um pai, por exemplo, que está nos acompanhando, ou uma mãe, pode dizer, aqui é o seu limite? Na verdade, Fábio, o que nós defendemos efetivamente é que criança e adolescente não se deve usar álcool em quantidade absolutamente nenhuma. Ou seja, não consumir o álcool. A criança e adolescente de forma alguma. Até porque a preocupação muito grande em todas as nossas equipes de saúde da Clínica Maia é que isto influencia fortemente, o álcool influencia fortemente a uma limitação no amadurecimento cerebral. Ou seja, esse indivíduo que começa a usar álcool muito novo, ele pode desenvolver sintomas correspondentes a um retardo mental, ou seja, não conseguir alcançar um nível de desenvolvimento de sua inteligência, memória, concentração, que era de se esperar se ele não tivesse usado álcool. Quer dizer, ele atrapalha o desenvolvimento não só de determinados órgãos, mas do jovem de uma maneira geral, é isso? Do corpo como um todo, porque há essa falsa interpretação, Fábio, que álcool só faz mal para o fígado. Não, álcool faz mal para o corpo inteiro e já que o cérebro está em amadurecimento, o álcool tanto diminui essa velocidade do amadurecimento e algumas vezes até limita, de modo que o indivíduo chega na fase adulta não conseguindo ter evoluído do ponto de vista de crescimento intelectual como era de se esperar. O que faz com que tenha dificuldades escolares, subemprego, desemprego e também dificuldades como, por exemplo, de tolerância em situações que sejam desfavoráveis. Ou seja, o álcool atrapalha inclusive o desenvolvimento de uma personalidade saudável que o indivíduo possa ter condições de resolver os seus problemas de maneira independente. Doutor Edir, queria que o senhor desse uma mensagem, porque eu acredito que muitas das famílias que estão nos acompanhando agora, às vezes, podem estar sentindo ou sofrendo algum tipo de abalo por conta do alcoolismo vindo dos jovens. Qual é a mensagem que o senhor poderia deixar para essas famílias? Fábio, a mensagem é dupla. Onde tem criança e adolescente usando álcool, que estes sejam avaliados o mais breve possível por um profissional da saúde, especialmente o psicólogo e o psiquiatra. Por quê, Fábio? Porque algumas vezes inicia-se o uso do álcool, por exemplo, com a finalidade de aliviar sintomas desconfortáveis, como, por exemplo, de ansiedade, depressão, angústia, dificuldade de resolver problemas do dia a dia. E para os pais que não permitem que suas crianças e adolescentes usem álcool em qualquer seja quantidade, que assim mantenha. Porque uma das certezas, nós temos muitas dúvidas em relação ao processo de educação de jovens, mas uma certeza que nós temos que educação rígida, que educação baseada em princípios de limite, elas são muito mais relacionadas a bons resultados no médio e longo prazo. Doutor Edir Lobo Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Eu quero passar os contatos do doutor. O site vai aparecer aqui no vídeo, clinicamaia.com.br é o site. O Instagram é @maia_clínica e o Facebook Clínica Maia. Você procura lá que você vai encontrar o doutor e, de repente, tirar outras dúvidas que não deu tempo de a gente tirar aqui no ar. Obrigado pela sua presença, doutor. Foi incrível a sua participação conosco, viu? Eu que agradeço. Um abraço para sua mãe. Obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço.